5, 4, 3, 2, 1. Vamos nos aquecer, vamos nos aquecer. Vamos alongar antes de começar. Então vamos começar? Tudo pronto? Beleza? Vamos lá? Ok? Fala meu lindo, fala minha linda. Quem está falando aqui, você sabe, como sempre, professor Rodrigo Pensador. E esse é o canal Xi, História e Educação. No tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um filósofo chamado Thomas Kuhn. Veja bem, velho, estou falando Thomas Kuhn. Esse é um pensamento desse autor. O pensamento desse autor é focado muito nos paradigmas científicos. Como que se dá a mudança de um modelo de pensamento científico para o outro? Ele tem uma explicação diferente do Bachelard, tem uma explicação diferente do Karl Popper. Qual será o pensamento dele? Ele é muito importante. É um dos pensadores da ciência que mais cai no vestibular e no Enem. Quer ir bem no Enem? Quer ir bem no vestibular? Quer entender mais sobre a filosofia? Cola com a gente, mas primeiro, curta o nosso vídeo. Compartilhe também as nossas ideias. Dê sugestões. Mostre suas dúvidas. O professor vai ter o maior prazer em responder todos os comentários. Vem comigo, mas primeiro, roda a vinheta! Fala meu lindo, fala minha linda. Tudo bom? Nós vamos falar sobre um filósofo do começo do século XX, né? Thomas Kuhn. Thomas Kuhn foi um filósofo que, quando vocês perceberem no vestibular, falou a palavra paradigma, tem a ver com aquilo que é essencial do nosso querido filósofo da ciência, Thomas Kuhn. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que cada época existe um paradigma. O que é um paradigma? É um modelo de explicação da realidade. É como se fosse uma caixinha no qual a gente lê o mundo, vê o mundo, certo? Então, cada época a ciência tem uma caixinha para explicar o mundo a partir daqueles princípios. Vamos dar um exemplo. Na Idade Antiga, as pessoas viam o mundo, os filósofos viam o mundo a partir do quê? Do olhar da filosofia. Na Idade Média, sob o olhar da religião. Na Idade Moderna, sob o olhar da ciência. Então, existem modelos explicativos diferentes. Mas como que se dá a mudança de um paradigma ou de um modelo de explicação da realidade para o outro? Como que se dá? Para o nosso amigo Thomas Kuhn, não existe uma evolução nesse pensamento, né? Entre uma forma de explicar o mundo anterior para uma forma de pensamento posterior. Na realidade, não há relação entre um modelo de explicação para o outro. Há apenas uma diferença entre o modelo que explica a realidade. Por exemplo, hoje a gente sabe que o centro do universo é o Sol. Antigamente acreditavam-se não na teoria heliocêntrica, como acreditamos hoje, mas sim na teoria geocêntrica de Ptolomeu, certo? Então há uma maneira diferente de explicar. Mas como que se dá a mudança, por exemplo, desse modelo ptolomaico para esse modelo, né, heliocêntrico? O que vocês acham? Tem ideia? Para o Thomas Kuhn existem fases de desenvolvimento ou estágios de desenvolvimento entre o conhecimento científico anterior para o posterior. Vamos ver qual é? Primeiro estágio, ciência normal. O que é ciência normal? Quando a ciência está explicando a realidade a partir de um paradigma. Quando não tem problema. Vamos dar um exemplo. Todo cisne é branco. Quando todo mundo concorda que todos os cisnes são brancos e só existe cisne branco e ninguém vê de outra cor, está funcionando tranquilo. Existe um segundo momento, que é a crise. Chega uma época que vai ter crise, ou seja, esse modelo de explicação não vai mais funcionar. Vai ter cisne preto, vai ter cisne mesclado, e aí vai ter crise. Isso, então, primeiro estágio, ciência normal, tranquilo, crise, não vai mais explicar a realidade, esse modelo, esse paradigma, e depois vai ter um conflito, vai ter modelos que vão emergir, vai ter conflito entre várias teorias para tentar se impor em relação a essa antiga.
Depois disso, vai haver o quê? Uma revolução científica. Uma das teorias que vão competir entre si vai se sobrepor à anterior, que seria então a revolução científica. E depois, por fim, o último estágio, que é o estágio do quê? Do estabelecimento de uma nova ciência, de um novo método, de um novo paradigma. E assim ela vai dar o ciclo novamente. Ou seja, tem a outra etapa, né, que ela não para, é como se fosse uma espiral, nesse sentido. Ela sempre circular. Depois ela vai passar de novo para o estágio de ciência normal, depois de ciência normal para crise, depois de crise o conflito entre as ciências para ver quem que vai se colocar como um modelo que vai substituir o modelo anterior. Nesse sentido vai ocorrer a revolução científica, que vai ser posto então um novo paradigma, e depois vai estabelecer a ciência, né, esse novo modelo explicativo, que vai se transformar na ciência normal. E assim ela vai voltando esse ciclo. Esse é o estágio de evolução da ciência, segundo Thomas Kuhn. Deu para entender? Tá com dúvida? Deixe nos comentários que o professor vai ter o maior prazer em responder. Deixe suas sugestões para os próximos vídeos. Ok? Não percam. Nós vamos ver então, para terminarmos essa série de conteúdos da filosofia da ciência, nós vamos ver um filósofo chamado Feyerabend sobre o que? Ele vai criar um livro contra o método científico. Ele vai questionar o método. Ele vai dizer que a ciência não evolui a partir do método, que não existe uma evolução na ciência. O que ele tem para dizer para nós? Não perca no próximo vídeo. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Xi, História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador.